falar sobre brincadeiras de rua? Nosso pai convidado para este papo é o jornalista esportivo Ivan Moré, que tem a Mel de 5 anos e o Luí de 3, que estão ali brincando com a Jane. Também está com a gente o psicólogo Tiago Tamborini, autor do livro Como Educar no Século XXI. Eu vou mostrar aqui o livro que o Tiago acabou de lançar, né, Tiago? Sim, estou muito feliz. Tiago, e conta pra gente, por que ainda é importante ter essa preocupação de deixar as crianças brincarem na rua? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente nem sempre leva em consideração sobre esse momento que a gente vive de deixar as crianças mais dentro de casa, dos condomínios, é que quando a gente brincava na rua, a gente desenvolvia muito melhor a nossa competência para autonomia, para capacidade de tomar decisões, né? Então a gente está vivendo um momento delicado onde as crianças que estão muito presas dentro de casa dos condomínios não têm mais essa necessidade de ficar ligada, né, no que a rua traz, às vezes, como desafio, como necessidade de pensar sozinho sobre uma determinada situação. Então, além do óbvio, né, do brincar, do se exercitar, tem essa questão, né, das crianças estarem muito presas dentro de uma situação onde elas estão sempre controladas, sempre vigiadas. Elas não desenvolvem autonomia, né? Ivan, seus filhos ainda são pequenos, mas dá para deixá-los brincar na rua? Você tem essa preocupação? Então, eu acho que na idade que eles estão, 5 e 3 anos, brincar na rua sozinho, numa cidade como São Paulo, ainda é muito arriscado, né? Mas, por exemplo, a minha mãe mora no interior de São Paulo, Presidente Venceslau, eu sou de lá. Lá a gente pode ter uma liberdade maior para que as crianças brinquem na rua com uma supervisão um pouco mais distante. Então, assim, eu moro num bairro lá em Venceslau, a casa da minha mãe, é um bairro um pouco mais afastado que tem uma pracinha do lado. Então, a gente consegue ficar de um lado da casa olhando, vigiando de longe. E aí é legal, né? Esse espaço que você tem para deixar a criança livre e para promover uma autonomia, para que ela suba numa árvore, para que de repente ela mexa em alguma coisa, brinque com a terra, faz com que ela entenda o meio que ela está vivendo e não fique só vigiada o tempo inteiro naquele condomínio, naquela coisa meio que restrita. Então, essa liberdade que você propõe, eu acho que é super interessante. Eu acho que o interior propõe muito mais do que a capital, né? E uma liberdade para criar, né? Para criar as Exatamente. próprias brincadeiras. Para transferir, inclusive, a consequência de um ato, né? Porque quando você controla demais, quando você está supervisionando demais, a responsabilidade da consequência às vezes é sua, né? Porque é o que você deixou, o que você não deixou. Quando a criança toma uma decisão de subir numa árvore e cai, ou machuca a mão, alguma coisa assim, ela está lidando com a consequência daquilo que ela mesma determinou para ela. Isso é fundamental. E acho que também de criar as próprias brincadeiras, porque se fica o tempo todo com um adulto ali supervisionando tão de perto, o adulto acaba conduzindo aquela brincadeira, né? Então, claro, quando a criança é pequena precisa ter uma supervisão por uma questão de segurança, mas ela tem que manter essa liberdade de escolher e conduzir as próprias brincadeiras. Sabe o que aconteceu? Uma situação muito curiosa comigo no começo desse ano. O meu filho quebrou a perninha. Ele teve uma fratura na tíbia e foi uma fratura feia, um galinho verde. E aí ele ficou quase 2 meses engessado até a virilha. Imagina, no período de férias a gente voltou para a praia e teve que ficar com ele 2 meses em casa. Meio que ele rastejava para brincar, arrastava a bundinha, depois ele foi criando uma autonomia. E quando a gente saía para a rua para brincar, porque às vezes eu proponho esse tipo de brincadeira na rua em São Paulo, mas comigo. Então a gente inventava um outro tipo de brincadeirinha. Eu lembro que teve um dia que teve chuva, a gente pegou um barquinho, eu falei assim, Luí, vamos brincar aqui na rua. Isso aqui é um riozinho, a enxurrada é um riozinho, então nós vamos pegar as folhinhas e vamos fazer uma corrida de folhinhas. Então assim, cabe também ao pai propor para o imaginário da criança algum tipo de alternativa que fuja do telefone, que fuja da TV, que fuja daquelas coisas meio pasteurizadas que a gente anota hoje em dia nos E de preferência condomínios. que fuja de dentro de casa, né? Porque exato. você sai de casa, sai dos eletrônicos e também encontra outras crianças. Claro. Porque dentro de casa você também acaba ficando mais sozinho, né, Tiago? Sem dúvida. Eu acho que hoje, quando a gente também leva as crianças tanto para dentro de casa e depois reclama que elas não têm esse desejo, esse ímpeto de fazer coisas, de criar diante também, não só das brincadeiras, mas assim, querer esporte, querer andar de bicicleta, né? Tem criança hoje que chega na fase da adolescência sem saber andar de bicicleta porque nunca desenvolveu o desejo de, né? Aí não dá também para você impor à criança essa ideia de que o erro é dela se você mesmo não se dispôs a criar esse desejo, né? E acho que também vai ensinando a criança a lidar também com os perigos, né? Para não ficar aquela criança que cresce sem saber como lidar. Então, aos poucos, ensinar. Se você está na rua, o cuidado para atravessar a rua, né? Para ter cuidados quando vem um carro também. Porque se você priva a criança disso tudo, na hora que ela vai, ela acaba até correndo riscos maiores. Assim. Sim, esses dias, né? Uns tempos atrás, a gente foi passar um fim de semana numa chácara aqui perto de São Paulo, em Vinhedo.
E aí eu peguei as crianças e fomos para um riozinho, passar por um riozinho mesmo. E era uma área que fazia muito tempo que eles não ocupavam aquele riozinho. Então tinha uma trilha com formiga, com abelha, com um monte de tipo de coisa que as crianças hoje em dia em São Paulo não estão acostumadas a lidar. E quando eu era pequeno, a minha maior diversão era o quê? Descobrir uma caixa de abelha para derrubar, para chupar o mel. Então essa era a nossa curtição. Ir atrás de lugar que tinha bambu para fazer a vareta da pipa, porque eu mesmo fazia pipa e eu pretendo ensinar os dois a fazerem papagaio, soltar a pipa hoje em dia. Então assim, quem veio do interior como eu, uma cidade muito pequena, a gente teve uma riqueza muito grande na infância. Então quando você vai para uma área rural ou para alguma coisa que proporciona esse tipo de volta para o passado, esse resgate, então eu acho super interessante. E os pais também não precisam se sentir culpados, é lógico, né? Quem mora nas grandes cidades, muitas vezes pessoas que trabalham durante a semana não podem ficar levando os filhos aos parques, mas no fim de semana dá, né? Dá para você propor coisas ao ar livre para as crianças. Dá para propor e eu acho que principalmente dá para sair desse lugar de quem está sempre junto, olhando e fazendo. Claro que numa idade de 5 e 3 anos de idade não é o caso, mas um pouco mais velho, aproveitar que está num parque e permitir que também neste parque brinque sozinho, vá fazer coisas. Porque esse olhar constante também deixa com que essa criança, com que esse jovem se torne mais suscetível a problemas como o da violência. Um termo que eu ouvi, pai helicóptero. Pai helicóptero, viralizou esse termo, né? Porque assim, você vai fazer o seu filho muito mais suscetível à violência se você não ensinar ele a lidar com a violência. Porque eu evito muitas vezes algo porque eu estou atento a esse algo. Agora, se sempre tem alguém atento por mim, eu não fico, ou seja, está sempre terceirizado a atenção. E tem outra coisa fundamental nesse brincar sozinho, que é deixar os filhos viver os momentos com outros amigos e lidar com as situações que isso gera. Que os pais também muitas vezes não deixam. Então assim, deixa viver com outros, né? Ó, o nosso papo tá uma delícia, eu vou interromper um pouquinho, mas a gente já volta. Fique aí com o momento Papo de Mãe. Estamos de volta falando sobre brincadeiras ao ar livre. Ivan, você tem esse costume de sair com as crianças, mesmo numa cidade como São Paulo, de caminhar pelas ruas? Adoro. Toda vez que eu posso, eu saio de bicicleta com os dois. Uma vez por semana, pelo menos, eu tento acordar um pouquinho mais cedo para levá-los de bicicleta na escola. E, normalmente, nesse caminho, eu sempre tento brincar com alguma coisa que remete à minha infância. Né? E a minha infância, no interior, como foi muito rica, estava muito relacionada. Eu lembro que, quando a gente encontrava um pé de goiaba no interior, lá na minha cidade, a gente não contava para ninguém, porque se você falava, tinha 5, 10 amigos que iam lá e acabavam com a goiaba em um dia só. Então, a gente ficava uma semana comendo goiaba o tempo inteiro. E aí, no caminho que eu faço da minha casa para a escola deles, é um caminho relativamente próximo, a gente sempre tenta encontrar alguma coisa diferente. Eu criei um personagem infantil chamado Pombo Velho para Mel, desde que ela era pequenininha. E a gente vive procurando a casa do Pombo Velho e ela é engraçado que ela enxerga, o Lui também enxerga. E a gente encontra pé de goiaba, pé de ameixa e a gente sobe para pegar. Eu fiz com que os dois experimentassem goiaba verde, goiaba com bicho, porque isso remete à minha infância. E tem umas árvores frutíferas pela cidade, Tem, né? existe. Então, quando você vai a pé ou você anda de bicicleta, você tem um contato com a cidade, que é algo que o carro impede. Ó, Ivan, Thiago, até pelo nosso Facebook, né, os telespectadores falaram muito sobre as brincadeiras que eles gostavam quando eram crianças e a gente separou algumas brincadeiras aqui, até quero que vocês comentem, porque de um estado para o outro, às vezes muda o nome e a brincadeira é a mesma, ó. A Eleni Souza, de Sobral, no Ceará, disse que adorava pular corda e brincar de garrafão. Você brincava de garrafão, Thiago? Garrafão, não sei o que é garrafão. Pular corda, com certeza. Garrafão, você não sabe, sei. garrafão? Ó, vai ter que escrever pra gente contar, que a gente não sabe. O que você gostava de brincar que você já ensinou para os seus filhos? A gente brincava de queimada quando era pequeno, mas isso eu acho que eles ainda são muito pequenininhos para brincar. Esconde-esconde, que é alguma coisa básica, a gente brinca em casa. Brincava de polícia e ladrão. Polícia e ladrão você dividia as turmas, rouba bandeira na rua. E de bets, que é taco.
né? Taco é um negócio Eu jogava que... muito taco na rua também. Fazia a guerra, não tinha uma frutinha, era mamona? O que era? Mamona. Fazia a guerra de mamona. E você falou de uma coisa que você gosta e quer ensinar para eles, que é empinar pipa. Empinar pipa, exatamente. Que delícia. E fazer junto com o filho. Mas você sabe que nós chegamos num ponto tão louco de controle, de necessidade de cuidar das questões que envolvam segurança, que você sabe que é proibido hoje empinar pipa em parques, pelo menos em São Paulo, é proibido empinar pipa em parques, por conta de a linha que corta. Escuta, mas você não poder mais ir com o seu filho brincar de empinar uma pipa com ele, também às vezes tem alguns exageros, né? E eu tenho mais participação dos telespectadores aqui. Ó, a Priscila Carvalho, de Teresina, no Piauí, citou várias brincadeiras. Bola-campo, os 7 pecados, trisca, 31, queima, mímica e telefone sem fio. A gente brincava bastante de telefone sem fio, né? De ir passando... falando no ouvido do outro. Telefone né? sem fio, telefone sem fio já é. Telefone sem fio é muito legal. E a gente vê queima, deve ser a queimada, né? Que Queimada. você falou também. E 31, vocês sabem, ó, ela está contando aqui, que você conta até o número 31 enquanto os outros vão se esconder. Esconde. Coisas tão simples hoje, né? A gente vê às vezes pais reclamando que o filho não sai do tablet, que o filho não sai do celular, que ele só fica no videogame. Propõe algo desse tipo e eu duvido que a pessoa se negue, que a criança se negue a entrar nessa onda com você. Você vai ver que com certeza não vai se negar a essa proposta. Ó, a Rose Freitas, de Aracaju, Sergipe, lembrou de peão, bola de gude, pimbarra, pega-pega, pique alto e elefante colorido. Nossa, a bolinha de gude era a minha brincadeira favorita. Eu tô lembrando agora, porque a gente brincava no interior de 2 modalidades, que era o apagues ou a brinks. O apagues era valendo a bolinha. E o abrinks era brincando, não valia a bolinha. Então, o que era muito bom, jogava apagues para ganhar a bolinha do outro. Nossa, eu lembro que meu irmão tinha um saco de bolinha de gude e ia colecionando também, porque você ia ganhando, né? Exatamente. E elefante colorido, vocês lembram como é? Fácil, Não né? lembro. Era aquele elefante colorido, que cor? Aí você fala uma cor, todo mundo tem que correr e botar a mão naquela cor. Essa eu lembrei. Passa anel. Qual era a sua preferida, Thiago? Eu acho que era empinar pipa. Sem sombra de dúvida, passei boa parte da minha infância empinando pipa. Muito. É que as crianças têm que tomar cuidado, principalmente nas grandes cidades, né? Porque tem muito acidente, porque tem criança que empina a pipa em cima de laje. Aí tem que prestar atenção. A linha de alta tensão. E tem muita gente também, o empinar pipa, ele se transformou numa brincadeira um pouco complicada por conta do cerol que eles passam na linha, né? Então é um negócio de cortar a pipa do outro. E aí virou uma competição. Essa competição, infelizmente, pode prejudicar os motoqueiros, os pedestres de um parque. Isso é que compromete a brincadeira. É verdade. Olha, o nosso papo está uma delícia. As crianças também estão se divertindo ali, né? Brincando bastante. Mas, infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu não acredito. Acabou. Eu queria mais. Da próxima vez a gente brinca. O Ivan que está de segunda a sábado no Globo Esporte, na TV Globo. Muito obrigada pela presença. Imagina, um prazer Tem enorme. rede social para deixar, Ivan? Tem o Instagram que eu uso bastante e posto muita coisa relacionada aos meus filhos também, né? A gente se diverte bastante. E vez ou outra, assim que eu posso, eu coloco alguma coisa nossa no Instagram, mas não sempre, porque tem muita coisa que vale a pena você esquecer o celular, porque a partir do momento que você está conectado, você deixa de dar atenção. Então, vez ou outra, eu coloco uma coisinha. Então, meu Instagram tá aí na tela, né? Tá bom. E, Thiago, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Muito bom estar aqui. O Thiago, que também está nas redes sociais, né, Também, Thiago? também no Instagram, também falando bastante agora com um livro novo, falando bastante coisa a respeito de educação de filhos. Tá ótimo, gente. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até o próximo programa. Até! Tchau!